No meio de contas que vão aparecer aí pra gente fazer ao longo da nossa vida acadêmica de matemática, que vão envolver soma e subtração de fração. Então vamos entender como é que isso funciona e aí depois para ficar bem fácil pra gente. Então vamos lá. Minha casa. Vou desenhar o caminho para a praia de uma forma um pouco maior. Um super coqueiro aqui. Cocos. Ok. Vamos dividir esse caminho em algumas partes. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que porcaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, não tem problema. Então tá. Estou uma pessoa muito indecisa hoje. Será que eu vou pra praia? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tô com dúvida. Resolvi ir. Tô indo pra praia. Mas tô pensando, será que eu vou mesmo? Será? Será que eu quero mesmo? Não sei, também deu vontade de ficar em casa, não sei. Ai, parei. Vou pensar. Vamos ver que eu... Pausa, quanto eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Tô aqui eu, pensando se vou pra praia. Andei 5 nonos. Mas daí a parte da dúvida de mim, aquela partezinha que fica pensando em não vou, acho que eu não vou então. Vou voltar. Mas será que eu não vou? Será que não vai estar super bom? Será que eu não vou estar perdendo algo interessante? Será que todo mundo não vai se divertir muito e só eu vou ficar em casa sem graça? Parei e vou pensar, já bateu mais dúvida de novo. Quanto que eu andei de volta? 1, 2, 3. 3 nonos. Ok. Então deixa. Então eu vou pra praia. Resolvi. Tô lá, andei de novo. 1, 2, 3. Opa, desculpe de novo. 1, 2, 3, 4. Parei aqui. Andei 4 nonos. Somando ou subtraindo? Somando, por quê? Estou indo em direção à praia, em direção ao final. Aqui é o começo, aqui é onde eu não ando nada, aqui é o 0. E aqui é o completo, aqui é o 9 nonos, que é um caminho inteiro. Lembra, a fração é que trabalha de partes do todo. Então, isso é um caminho inteiro, que é composto de 9 partes. Se eu andar 9 das 9 partes, quer dizer que eu andei o caminho inteiro que eu estou aqui na praia. Mas eu andei 5 das 9 partes, aí voltei 3 das 9 partes, andei 3 das 9 partes no sentido contrário, depois andei 4 das 9 partes no sentido do final do meu caminho. Então, onde eu estou agora? Esse é o problema. Em que posição que eu estou? Vamos entender pelo simples olhar pelo caminho. Se eu estou aqui, essa é 1, 2, 3, 4, 5, 6 das 9. 6, 7, 8. E aqui termina, né? 9. Então, já sabemos que isso aqui é 6 de 9 partes, certo? Vamos ver se a gente consegue chegar nisso olhando simplesmente para os números. Lembra, essa é a forma que nos faz realmente entender o que acontece, o que esse fenômeno quer dizer. Só que a gente tem que aprender a trabalhar com essa forma. Lembra, isso aqui é como se fosse uma nova língua. A gente sabe falar coisas na nossa língua português. Quando a gente aprende a falar uma nova língua, por exemplo, inglês, o que a gente aprende? A gente não aprende a falar as coisas, a gente aprende a falar dessas coisas que a gente já conhece na nova língua. Então, aqui quer dizer, entendi o que é somar partes do todo, ou seja, somar frações. Agora, então, vamos entender como que é falar usar essa parte de soma de frações nessa linguagem. Claro, como isso daqui, a própria fração, a própria soma de frações, é um conteúdo novo, é como se a gente estivesse aprendendo duas línguas diferentes. Ou seja, estão aprendendo conteúdo, na verdade, ou seja, estão aprendendo conteúdo novo e aprendendo a falar esse conteúdo novo numa nova linguagem. Como se você fosse aprender física subatômica em francês, por exemplo. É tipo isso que a gente está fazendo.
Então vamos lá, complicado, mas vai dar certo. 9, ou seja, o denominador é o quê? O número de partes que o nosso caminho tinha. Isso muda? Não muda. Então já sabemos que o denominador vai ser 9. A gente andou 5, depois desandou 3 e depois andou mais 4. Ou seja, o numerador não vai ser o resultado disso. A gente 5 no sentido da praia, menos 3 a gente andou em relação à praia, depois mais 4. Vamos ver se a soma 5 menos 3, 2 mais 4 dá 6, que era realmente a posição onde a gente parou. 6. É bastante lógico se a gente for parar e pensar. Andei 5, menos 3, mais 4, parei no 6. Certo? Muito óbvio. Agora, eu quero que vocês aprendam a fazer isso simplesmente olhando para essa forma de escrever. Então, o que a gente fez? A gente manteve o denominador, como sempre. E o que a gente fez com os numeradores? Efetuou essas operações com esses números. Então, a gente fez 3 menos 5. O resultado disso aqui até aqui era 2. E 3 mais 4, não, 2 mais 4, 6. Outra maneira de fazer essa mesma conta era fazer por partes. Então, 5 nonos, eu primeiro faço 5 nonos menos 3 nonos. 5 nonos menos 3 nonos vai dar 2 nonos. Agora eu pego esses 2 nonos, vou fazer uma separação aqui, mais 4 nonos. 2 nonos mais 4 nonos é igual a 6 nonos. Ok? Tanto faz fazer direto ou fazer por partes. Ok? Poderíamos aqui também fazer uma simplificação de fração. Por que número a gente pode dividir em cima e embaixo? Dividir por 2? O 6 pode ser dividido por 2. Mas o 9 não pode ser dividido por 2. Ou seja, não vai dar um número inteiro. Então, vamos dividir por quê? Por 3. Se eu dividir o 6 por 3, o 6 pode ser dividido por 3. E o 9 também pode ser dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, isso aqui... 6 nonos é 2 terços. Vamos entender esses 2 terços lá no nosso exemplo. Vou pegar uma outra cor aqui, o laranja. Se eu fosse dividir esse caminho, 2 terços quer dizer que se o caminho for dividido em 3 partes, eu andei 2 partes. Vamos dividir, como é que a gente dividiria esse caminho em 3 partes? Aqui, ó. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividir o caminho em 3 partes, a gente faria assim, ó. Primeira divisão aqui, tem 1, 2, 3 partes do caminho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Que é a divisão inicial. Então, se a gente fosse dividir o caminho em 3 partes, seriam isso. Lembra? Cada uma dessas novas 3 partes contém 3 partes das antigas. Certo? Então, se o caminho tivesse 3 partes, a gente estaria onde? Estaria aqui, em 2 partes andadas, ou seja, 2 terços. Quando a gente divide o denominador e o numerador por 3, como aqui, o que a gente fez? A gente pegou essas 9 partes e dividiu por 3. Então, a gente pegou cada uma dessas 3 partes e transformou em uma. E agora aqui temos um caminho dividido em 3 partes. E as 6 partes andadas também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, transformou em 2 partes andadas dessa nova divisão do caminho. Ok? Então, as 9 partes foram divididas em 3 partes. E as 6 partes andadas foram divididas em 2 partes. Esse é o processo que a gente fez aqui. Ok? Como é que isso ficaria para outros casos? Tá? Eu quero que vocês peguem então aqui o exemplo de que a gente misturou subtração e soma. Então, o que a gente fez? Os denominadores são mantidos e aqui a gente simplesmente efetua as operações. Seja primeiro uma parte e depois a outra, ou tudo de uma vez. Vamos agora para casos. Sem exemplos já. Vamos para caso direto, porque acho que vocês já estão entendendo bastante bem. Então, vamos lá. Se eu tiver 3 sextos mais 2 sextos menos
4/6. Quanto é que vai dar isso? Se a gente quiser fazer direto, a gente diz, o denominador a gente já sabe que vai ser 6, ou seja, esse é o número de pedaços existentes no nosso bolo, no nosso caminho, no que for. E vamos efetuar as operações. 3 mais 2, 5. Menos 4, 1. 1/6. Se a gente quisesse fazer por partes, a gente teria somado aqui 3/6 mais 2/6. 6 continua, 3 mais 2, 5. E a gente já tem feito, então, 5. Vou botar aqui, 5/6 é o resultado dessas duas somas. Dessa soma. Menos 4/6. 5/6 menos 4/6 é igual a 1, mantém o denominador, em cima efetua a subtração. Com certeza dá o mesmo resultado, então tá certo. Ok? Vou voltar para o meu amarelinho que eu acho que combina mais. Se a gente tivesse 19/40 mais 11/40, opa, 40, borrachinha, ok, tô começando a ficar fera com essa caneta aqui. 11/40 menos 20/40 menos 5/40 mais 10/40. Como é que a gente faria essa conta aqui? Vamos fazer direto. Denominador fica 40. E vamos efetuar as operações aqui nos numeradores. 19 mais 11, 19, pega um umzinho aqui, 20, mais 10, 30. 19 mais 11, 30. Menos 20, 30 menos 20, 10. Menos 5, 5. Mais 10, 15. 15/40. Então, esse é o resultado. Fizemos uma super conta com 1, 2, 3, 4, 5 termos. E isso aqui deu, envolvendo somas, subtrações, e chegamos ao resultado de maneira bem fácil. Já é o suficiente para vocês fazerem a lista de exercícios e entender o conteúdo bastante bem. Até a próxima.